Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estar ao seu lado novamente para juntos buscarmos a presença do Senhor. E olha, hoje eu convido você a voltar cerca de 2000 anos no passado e nós vamos refletir sobre os últimos passos do ministério de Cristo aqui nessa terra. Mas antes de começarmos, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, porque fazendo assim você ajuda o canal a crescer. E olha, se você fizer isso, você vai estar participando diretamente na pregação do Evangelho. Vai estar compartilhando esperança e levando o amor até o coração das pessoas. O amor que nós entendemos e aceitamos que vem do Senhor Jesus. E por falar em Jesus, bem, nós sabemos que terríveis foram os acontecimentos daquela sexta-feira em que Cristo foi morto. Naquela sexta-feira ele foi traído, foi preso, foi humilhado, foi julgado e foi condenado. Mas tem uma coisa que chama a minha atenção. É que em nenhum momento dos últimos passos da trajetória de Jesus nessa terra, ele demonstra preocupação com ele próprio. Ao longo do seu ministério terrestre, Jesus não estava preocupado com ele próprio, mas ele se preocupava com aqueles a quem ele viera salvar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava também com eles. Pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Veja, aquele era o momento da prisão de Jesus. Jesus, ele sabia tudo o que estava para acontecer com ele. Ele sabia que seria torturado, ele sabia que seria julgado injustamente e sabia que seria morto. Mas no momento de sua prisão, nós podemos perceber que Jesus ele não estava preocupado com ele próprio. A sua preocupação estava nos discípulos e naqueles que estavam ao seu redor. Quando os soldados chegaram, ele disse: Sou eu. Deixem que estes vão. E os soldados permitiram que os discípulos se retirassem. Jesus foi preso. A partir daquele momento, ele foi levado para os líderes religiosos. Em seguida, ele foi levado para os líderes das nações. Durante toda aquela madrugada, Jesus ele foi castigado, foi açoitado, foi julgado injustamente e foi condenado à morte. Na manhã daquela sexta-feira, colocaram uma pesada cruz sobre os ombros cansados do nosso Senhor Jesus. E enquanto Cristo caminhava carregando aquela cruz naquilo que tradicionalmente nós chamamos de via dolorosa, enquanto ele caminhava ao longo do percurso, estavam algumas pessoas. E eu chamo a sua atenção para mais um detalhe. Lucas capítulo 23, versículo 27, 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse:
Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis e as que não geraram nem amamentaram. No momento em que Jesus carregava aquela pesada cruz, ele não estava preocupado com ele próprio, mas a sua preocupação estava naquelas mulheres que demonstraram compaixão ao verem a injustiça que estava sendo cometida contra aquele homem. Elas choravam e batiam no peito ao verem aquela injustiça. E enquanto Cristo carregava a cruz, ele olha para elas e diz assim: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Através dos olhos proféticos de Cristo, ele pôde contemplar a destruição de Jerusalém no ano 70 de nossa era. Jesus ele viu que os exércitos romanos iriam invadir a cidade de Jerusalém. E ele viu também, através de seus olhos proféticos, que algumas daquelas mulheres, junto com os seus filhos, seriam mortas nessa invasão. Jesus não estava preocupado com ele, que carregava aquela pesada cruz. Ele não estava preocupado pelas chibatadas que ele havia levado ao longo da noite. Não. A preocupação de Jesus estava naquelas mulheres e nas pessoas que estavam ao seu redor. Quando Cristo chegou no Calvário, os soldados logo deitaram ao chão uma cruz pesada. E Cristo foi colocado sobre aquela cruz. É importante lembrar de que aquela cruz não pertencia a Jesus. Nós sabemos que aquela cruz era de Barrabás. Mas rapidamente os soldados começaram a crucificar Jesus. Agora, enquanto os soldados pregavam Jesus na cruz, ele fez uma oração. E aí mesmo no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 e 34, olha a oração que Jesus fez enquanto ele estava sendo crucificado. Lucas, capítulo 23, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. No momento em que Cristo estava sendo pregado naquela cruz, os cravos rasgando a sua carne, ele sentindo uma tremenda dor, ele não estava preocupado consigo próprio. A preocupação de Jesus estava naqueles soldados que o estavam crucificando. Jesus sabia as consequências daquele ato. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 7, lá diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. E se nós nos aprofundarmos mais nesse versículo, a gente vai entender que essas pessoas que transpassaram Jesus, que participaram direta e indiretamente de sua morte, essas pessoas infelizmente se perderam. E enquanto Cristo estava sendo crucificado, pregado naquela cruz, ele não estava preocupado consigo próprio. A sua preocupação estava naqueles homens que o estavam crucificando. Jesus sabia das consequências e o seu amor era tão grande por aquelas pessoas que ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Cristo em nenhum momento demonstrou preocupação consigo próprio. A sua preocupação estava sobre todos nós, sobre todos aqueles a quem ele ama e ele veio para salvar. Uma vez pregado naquela cruz, a cruz foi levantada.
e ela foi solta em um buraco que para ela havia sido aberto. E eu imagino que o impacto da cruz com o solo causou uma intensa dor física no corpo já cansado do Senhor Jesus. Lá do alto daquela cruz, pendurado, esvaindo em sangue, Cristo olha para baixo e poucas pessoas estavam ali. Ao longo do seu ministério, nós sabemos que as multidões seguiam a Jesus. Mas nesse momento, enquanto ele estava ali pendurado naquela cruz, poucas pessoas restaram. E entre essas poucas pessoas estava a sua mãe e o discípulo amado, João. E lá do alto Jesus olha e reflita comigo sobre as últimas palavras de Jesus para sua mãe e para o discípulo amado. João capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus ele não estava preocupado com ele, que sentia aquela intensa dor. Ele não estava preocupado consigo próprio enquanto se aproximava da morte. Não. Jesus estava preocupado em deixar um lar para sua mãe e em deixar alguém para orientar o seu discípulo mais jovem, João. E ele diz assim: Mulher, eis aí o teu filho. Depois ele diz: João, eis aí a tua mãe. Ou seja, cuidem um do outro até que eu volte para vos buscar. Não é incrível poder refletir sobre o grande amor que Jesus tem sobre todos nós? Em nenhum momento ele demonstra preocupação com ele próprio. Sempre a sua preocupação está sobre todos nós, sobre aqueles a quem ele viera para salvar. Enquanto ele estava sendo preso, ele disse: Então deixem que estes vão. Preocupado com seus discípulos. Enquanto ele carregava aquela pesada cruz, as mulheres choravam e batiam no peito. Ele disse: Não chorem por mim, chorem por vós, chorem pelos vossos filhos. Jesus sabia o que estava para acontecer com aquelas mulheres. Enquanto os soldados crucificavam Jesus, ele não estava preocupado com aqueles cravos rasgando a sua carne. Ele não estava preocupado com o seu sangue imaculado que estava sendo derramado. Ele se preocupava com aqueles homens. Jesus amava a todos. Ele ama a todos nós. E ele disse assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Do alto daquela cruz, em seus momentos finais, Jesus olha e demonstra preocupação com a sua mãe e com o seu discípulo amado. Jesus tem um amor incondicional sobre todos nós. Talvez eu fale nesse momento para alguém que se sente sozinho, alguém que acha que não tem ninguém por você. Talvez você imagine que ninguém gosta de você. Pois bem, essa mensagem é para você. Jesus, ele te ama. Ele ama incondicionalmente. Não precisa você fazer coisas boas para Jesus te amar. Jesus te ama e ponto. É o amor de Jesus que é derramado sobre todos nós. Cabe a nós aceitarmos esse amor. Cabe a nós entendermos o quão precioso é o sangue de Jesus que foi derramado por todos nós. Ele não mediu esforços. Ele foi até as últimas consequências para que hoje nós estivéssemos aqui, estudando a sua palavra e com o nosso coração cheio de esperança e alegria por saber que o nosso Redentor vive e ele se entregou por amor a todos nós.
Não deseja você entregar o seu coração a Jesus? Não deseja você abrir o seu coração e permitir que Ele faça uma transformação na sua vida? Eu sei que você tem os seus planos, mas eu preciso te lembrar que os planos de Deus sempre serão maiores e melhores que os seus. Jesus está aí do seu lado nesse momento. Ele deseja segurar a sua mão e transformar a sua vida. Abra o seu coração a Jesus e permita que Ele faça essa transformação. Não duvide do amor de Cristo, porque o amor de Jesus já foi demonstrado lá na cruz. O amor de Jesus é derramado sobre todos nós. Nós só precisamos aceitar esse amor, aceitar esse presente. Que Deus abençoe a sua vida, que você reconheça o tamanho do sacrifício de Jesus, quando Ele morreu por todos nós, e abra o seu coração a Ele. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por nos abençoar, Senhor, com tamanho amor. Te agradecemos pelo sacrifício feito lá na cruz e pelo seu sangue imaculado que foi derramado por todos nós. Obrigado porque nesse momento nós temos a certeza de que o seu amor é incondicional sobre todos nós. Aceita, Senhor, a nossa vida, aceita o nosso coração e entra com uma transformação, Senhor, para que possamos viver de acordo com a Tua palavra, para que possamos expressar na nossa vida o Seu amor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E através de nós, as pessoas vejam a Sua luz irradiando esse mundo que está em trevas. Deus amado, abençoa cada um que está ouvindo essa mensagem. Vá de encontro, Senhor, ao Teu povo. Visita os lares, Senhor, dos Teus filhos e transforma os nossos corações. Transforma a nossa vida e enche o nosso coração de paz e de esperança, esperança que em breve veremos o nosso Salvador. São bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por tamanho amor. Louvado seja Deus porque um dia Ele escolheu nos amar. Que você entenda que o amor de Deus recai sobre a sua vida nesse momento e abra o seu coração a Jesus. Louvado seja Deus. Graça e paz do Senhor Jesus.